A hora que ela veio mão pra trás, eu fiquei de pé assim, na frente dela, e ela falando que ela era pequena do morro e que ela ia conversar com os irmãos do PGC, por causa que eu era do convívio, os caras não iam aceitar, que o bagulho ia ter recobrança pra mim e tal. Me deu assim a facada que pegou, tipo assim, de cima pra baixo, pegando meu peito, e a faca saiu quase aqui assim no meu pescoço. Eu peguei assim ela na região aqui assim entre o peito e o pescoço, aqui assim nessa parte meio mole. E eu já fiz o teste em mim, porque eu tava de cadeira de roda e meus braços estavam pesados de ficar se movimentando com a cadeira de roda toda hora ali, para cima e para baixo ali na cidade. Então meus braços estavam pesados e eu não media a força que eu tava ali segurando. Miguel é acusado de matar a ex-companheira enquanto supostamente estava precisando usar cadeira de rodas. O motivo seria ciúmes e conflitos antigos. Ele fugiu com o carro dela e só foi encontrado após bater o veículo. Vamos ouvir agora o lado dele da história. Você acha que a resposta dele à acusação é satisfatória? Miguel Arcanjo Fiel Braga, Sim. Brasileiro, solteiro, desempregado, nascido no dia 1º de fevereiro de 98. Sim. Filho menor de 12 anos, tens? Tenho, mas não é registrado no meu nome. Tá, e também não mora contigo? Não, mora com as mães. Tá, Miguel, a partir de agora não precisa responder, pode ficar em silêncio. O teu silêncio não pode ser considerado em teu prejuízo, mas caso responda e confesse, a tua confissão pode reduzir a tua pena se fores condenado, tudo bem? Sim. Queres responder ou queres ficar em silêncio? Eu quero responder. Então tá bom. Estás sendo julgado hoje por possível crime de feminicídio e também de furto qualificado. Eu pergunto para ti qual a tua versão sobre a acusação. Sim, eu já conversei com a minha advogada e quero falar a verdade, apesar de tudo. Então pode dizer. Sei que o que eu fiz ali não tem explicação, mas quero que todos saibam que o que foi feito ali perante mim foi uma fatalidade ali, foi uma via de fato que infelizmente acabou ceifando a vida da Leila ali. Não era o que eu queria, porque até então a família dela sempre me tratou bem ali, nunca faltaram com respeito comigo, sempre abriram as portas para mim ali. Ela também, independente de tudo ali, sempre foi uma pessoa boa para mim ali também. Ela tentou me ajudar na medida do possível. E diferente, eu amo o filho dela ali, não é meu, mas sempre amei o Luan Miguel ali também, sempre tentei tratar ele assim como um filho, porque o pai sempre foi distante, então sempre quis uma presença ali de uma figura para ele boa ali, independente de tudo. Nunca eu quis fazer mal para ele, nunca, eu sempre quis o bem dele, quero o bem dele até hoje, eu quero que ele se torne uma pessoa boa, porque eu também fui criado longe da minha mãe, fui criado pela minha avó, então eu também entendo a dor que a família ali está sentindo, porque eu sou pai também, eu sei com a perda de um filho, a dor, a ferida que está no coração deles ali é inexplicável. A dor que eu sinto também por eu ter cometido isso, que eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca tirei a vida de alguém. E a dor que eu tô sentindo todos os dias na minha vida por causa desse fato é inexplicável. Só eu e Deus sabe o que eu sinto por isso. E naquele dia nós tínhamos brigado, foi na onde que eu tava lá na casa, lá em cima, conversando com o Vilmar, jogando videogame. Tinha acabado de vir, tinha trazido uma caixa de bombom pro El Miguel, que eu sempre levava as coisas para ele, presente assim, quando eu saía para vender os doces lá, eu trazia alguma coisa para ele. E cheguei, eu fui recebido pela dona Eliane, pelo Vilmar lá em cima, até ajudei o Vilmar com as coisas no celular lá para ele comprar os negócios do videogame lá. Eu tinha emprestado um dinheiro do Pix meu ali para comprar lá um cartão do Xbox lá. E
Foi que a Leila não tava na hora ali. Até perguntei dela, falou que ela tinha saído, passou um tempo, ela voltou, ela chegou. Foi na onde que eu pedi pra ela, pra nós conversar, pra mim pegar minhas coisas lá, pra mim ir embora, que eu tava indo embora. Foi na onde que ela não quis conversar comigo ali. Eu falei, não, beleza, tudo bem. Foi na onde que começou a ficar muito tarde. Aí foi na onde que eu falei pro Vilmar que eu ia pro abrigo ali, por causa que na casa lá que eu tinha alugado, então eu ia lá pro abrigo, dormir lá, pro outro dia eu resolver as coisas da casa. Onde o Vilmar olhou pra mim e falou, não, você pode dormir aí. Aí a dona Eliane falou assim, não, você pode dormir no colchão que tem aqui na sala aqui. Aí eu falei, não, tudo bem então. Aí eu fui e deitei, e como eu tinha ido pra festa no sábado, lá no 408, e a Leila estava lá na festa, tipo, ela ficou no canto dela, eu fiquei no meu. E tipo, aí eu passei, tipo, eu trabalhei vendendo doce o sábado o dia inteiro, aí à noite eu fui pra festa, fiquei a noite toda acordado, aí o domingo eu trabalhei o dia inteiro na frente do Queluz, lá, aí eu fui, resolvi o negócio da casa e fui lá pra casa lá pra me conversar, pra me pegar minhas coisas, pra mim lá pro São Cristóvão, lá pra casa que eu tinha alugado. Aí foi na onde que aconteceu, eu tava deitado dormindo já, eu joguei videogame, até comi uns bolinhos com o Vilmar lá, nós conversou lá. Aí nós comemos uns bolinhos lá, ele foi dormir, aí eu deitei e comecei a dormir também, ela foi lá e me acordou. Ela me acordou falando que queria conversar comigo. Eu falei que eu não queria conversar. Eu até acordei o Vilmar na hora. Eu falei, ó, Vilmar, a sua irmã me incomodando aí, pô. Por favor, e fala pra ela parar. Aí o Vilmar falou, vocês dois que se resolvam aí, deixa que eu dormir que eu tenho que que trabalhar. Aí do nada ela foi, pegou meu celular e levou pra baixo. Aí depois eu falei, oi, Vilmar. Ela pegou meu celular e falou, não, mas amanhã você pega. Falei, tá bom, voltei a dormir, depois ela foi e me acordou de novo lá e falou que queria conversar de boa, que não queria brigar, nada. Eu falei, beleza, então. Foi onde que eu desci com ela, nós fomos juntos lá pra casa, nós começamos a fumar maconha lá, eu e ela, e tal. Aí nós começamos a conversar de boa, eu falei que ia embora, que tal, que a gente deu umas ficadas só, não foi um relacionamento assim, tipo, nós era amigo. Aí nós deu umas ficadas, falei pra ela que ia seguir a vida dela em paz e tudo mais, e assim, foi na onde que eu falei que eu tinha conhecido uma outra pessoa também, que estava se relacionando com uma outra pessoa, e ela perguntou quem era essa pessoa. Até então, nessa parte, nós estava conversando de boa, não tava ninguém alterado. Aí eu falei que tinha conhecido outra pessoa, e ela perguntou quem era essa outra pessoa, eu falei que era a Dani, né? A Dani é uma trans, né, que eu sou bissexual. Aí foi na onde que ela se virou assim, começou a falar as coisas, começou a me agredir, me dar tapa. Em momento nenhum eu agredi ela, eu pus a mão para trás e falei, pode bater, só quero pegar minhas coisas e ir embora, E ela começou a me dar soco, ela até quebrou meus dentes aqui, ó, tinha um anel assim, começou a dar soco e ela foi perto da cozinha lá, que a casa lá tinha até fui eu que arrumei a cozinha pra ela, que tava tudo, uma bagunça lá, eu arrumei a cozinha lá pra ela, assim, ela foi pra reto de um corredorzinho que era a cozinha, e veio com a mão pra trás. A hora que ela veio a mão pra trás, eu fiquei de pé, assim, na frente dela, e ela falando que a disciplina não ia aceitar, porque ela era pequena do morro e que ela ia conversar com os irmãos do PGC, por causa que eu era do convívio, os caras não iam aceitar, que o bagulho ia ter recobrança pra mim e tal. Eu falei, beleza, por mim, tudo bem, corre atrás das suas ideias aí, tudo bem. E foi onde que ela começou, e veio com a faquinha de serra e eu com a blusa branca que eu tava assim, uma blusa branca, assim, da Venom, assim, que tava frio aquele dia, ela me deu, assim, a facada que pegou, tipo, assim, de cima pra baixo, pegando meu peito, e a faca saiu quase aqui, assim, no meu pescoço. E foi onde que eu vi aquilo, assim, eu se desesperei, eu empurrei ela em cima da cama, assim, e ela caiu, eu peguei aquela faca e joguei no chão. A hora que eu joguei no chão, eu pulei em cima dela. A hora que eu pulei em cima dela, eu pus as minhas duas pernas em cima dos braços dela e sentei. E ela se batendo.
E eu falei pro Luan Miguel, falei assim, vai lá chamar sua avó e seu tio para mim fazendo um favor, Miguel, vai para ele. E eu vi que ela tava se batendo, que ela ia se machucar os ombros assim, por causa que o peito dela ela tava querendo subir para não machucar. Eu peguei assim ela na região aqui assim entre o peito e o pescoço aqui assim nessa parte meio mole. E eu já fiz o teste em mim, porque eu tava de cadeira de roda e meus braços estavam pesados de ficar se movimentando com a cadeira de roda toda hora ali para cima e para baixo ali na cidade. Então meus braços estavam pesados e eu não media a força que eu tava ali segurando. E ela, no dia lá no 408, ela tinha tomado bala, que ela tomava bala, ela bebia, não sei se isso ajudou, não posso também dizer isso, que eu apertando ali foi onde que eu estava prestando atenção do Luan Miguel para ele abrir a porta. Ele falava que falava que não conseguia abrir a porta, ele não conseguia. Foi onde que eu prestei atenção, ela já estava desfalecida. Foi onde que eu saí de cima dela assim e se desesperei na hora. Foi que eu tentei fazer massagem cardíaca nela, respiração boca a boca nela para ver se ela voltava. Mas ela não voltava e fiquei umas meia hora ali tentando. Foi onde que eu se desesperei, eu falei, meu Deus do céu, eu acabei com a minha vida e agora? E pensando aquele turbilhão de coisas que vem na cabeça, foi onde que eu tinha dado umas parcelas ali do carro ali, que a gente tinha falado de boca, não foi uma negociação assim com assinatura, nada, foi só uma negociação de boca, caso que o mercado dela não estava aquela grandes coisas. Ela falou que queria juntar um dinheiro para pegar os negócios lá do mercado, para ela reconstruir o mercado. E como eu estava trabalhando ali, estava dando dinheirinho, e que o meu nome é limpo, eu falei que eu tinha ido lá no Classe A e tinha vindo um carro para mim. E ela falou, e nós conversou, ela falou assim, não, veio de você pegar um carro lá no Classe A, tal, me ajuda, você compra o meu ali, você vai pagando, mas depois que terminar de pagar ali, você pega ali, nós vai usando junto. Falei, beleza. E foi isso, e na hora que aconteceu o fato ali, na minha percepção ali, eu falei, não, o carro é meu também, peguei o carro e fui. Foi onde eu cheguei, eu pensei, vou lá para casa da minha avó no Paraná, em Santo Antônio da Platina, vou pôr a cabeça no lugar, vou contratar um advogado, vou ver, depois eu vou e se entrego, para ver o que vai dar. Foi onde que no caminho eu fui reto, lá para Porto União ali assim, fui reto, foi onde que me deu uma convulsão, tanta coisa na mente assim passando que me deu uma convulsão. Foi onde que eu bati o carro, eu acordei no hospital daí. E foi isso. Tá, e nisso o Piazinho estava onde? Então, ele estava dormindo. No mesmo ambiente? Tipo assim, a casa era o mercado, você entrava, tinha uma porta de vidro, era o mercado na frente. Aí tinha, tipo, uma sala grandona assim, a única coisa que separava eram umas colunas e tinha um negócio de madeira que separava a cama, aí tinha televisão, aí tinha 2 sofás assim, aí lá tinha um outro comodinho assim, que era um corredor, que era uma cozinha que eu fiz a cozinha, porque era um monte de bagunça lá, que tava uma reforma, sabe, que eles estavam arrumando, e tinha outra peça lá embaixo, que era cheia de coisa de reforma também, e eu fiz uma cozinha ali, sabe, pra ela que ela pediu, que tinha uns armários lá, umas coisas. Aí ele dormia nesse sofá ali, sabe? E às vezes quando eu dormia lá com ela, assim, às vezes quando, né, que a gente ficava na cama ali, entendeu? Ali. Aí... Com o menino no ambiente? Oi? Com o menino no mesmo ambiente? Assim, quando a gente ia ter relação, ele deixava lá na casa da mãe dela em cima. Entendi. Aí às vezes ela ia lá buscar e deixava ali. Entendi. Pelo Ministério Público? Sim, excelência, obrigado. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Miguel, eu fiquei com algumas dúvidas. Sim. Com relação ao que você disse. Meu questionamento é, só para eu entender, o senhor disse que sentia pela mãe da Leila, né, a dor de perder um filho, que o senhor também tem um filho. Sim, claro. Qual que é a idade do seu filho? Um tem 7, o outro tem 3. 3. O senhor comentou que não estão registrados? Não são registrados no meu nome. Não? Não. Tem algum motivo? Tio, se eu algum motivo? Não, foi as mães mesmo, até pedi para registrar, mas elas
até o que mora no Piedade, o Matias, foi outro cara que registrou. Aí deu uma burocracia lá, aí ela falou que não queria nem pensão também. Aí eu falei, não, beleza. E o de Campinas foi quase o mesmo assunto também, assim, tipo... foi, tipo assim, eu tive relações com a mãe deles e fui preso em seguida, vamos dizer. Caso que eu fui preso em São Paulo também. Fiquei preso em São Paulo e aqui também. Fiquei só 2 meses quando eu saí de Portaria, fiquei foragido aqui. Tive a relação só, não foi foi só uma ficada, vamos dizer assim, entendeu? Aí gerou criança. Entendi. E aí, por isso, o senhor abandonou daí também? Não abandonei, tipo... Nem registrou, não foi atrás? Eu tentei ir atrás, mas as mães falaram que não precisava mais, que o rapaz lá que falou que registrou, mas eu falei, mas eu posso estar presente na vida dele? Ela falou, se você quiser, é com você mesmo, mãe. Aí eu sempre estava presente ali, capaz de abandonar meus filhos, dependendo de tudo. Então, tá certo. Com relação a isso, ok. O senhor disse ainda que teriam brigado, né? Uma discussão, o senhor falou que ia embora. Qual foi o motivo? O que gerou essa briga? Foi no sábado, na verdade. Porque, tipo assim, igual eu disse, eu tava já ficando com essa outra pessoa, né? Foi coisa de negócio de Facebook, de Messenger no sábado. Eu fui trabalhar, aí, não sei o que, eu liguei pra ela falando se ela podia me ajudar com o carro. O carro tava pagando, falei pra ela dar o carro pra me pegar minhas coisas. Aí ela falou assim, fica aí com seu Facebook aí, que não sei o que. Aí eu falei, mas por que isso? O que tá acontecendo? O que eu fiz? Não fiz nada. Aí eu fui, peguei um táxi e fui lá pra casa. Aí ela começou a brigar e tal, e assim, fui e falei, mas que loucura, até falei com o Vilmar, falei, mas o que aconteceu com sua irmã? E ele falou assim, essa menina é doida, nem dá bola pra ela, pega suas coisas e vai embora. Falei, não, mas isso que eu quero fazer, mas... O senhor, então, queria terminar a relação ali? Eu só queria ir embora, na verdade. Ia pra onde? Eu ia lá pro São Cristóvão. Morar onde? Eu ia, assim, é um senhorzinho lá, que ele morava no interior. Aí como que deu a enchente, aí, tipo, ele queria que eu cuidasse da casa e ficasse lá, né? Era mais pra me ajudar também, assim, sabe? Ele ia pagar R$200 de aluguel e ia ficar cuidando da casa, por causa que eles estavam entrando lá na casa dele pra roubar, Entendi. assim, ele queria que eu cuidasse mais da casa também. E esse senhorzinho surgiu agora? O senhor, quando foi ouvido antes, não disse que ia morar com essa outra pessoa? Sim, eu ia, mas porque assim, eu falei com ela lá no dia do fato. No Com ela domingo, quem? com a Dani. Dani é? É a Dani e a trans que eu tava se relacionando. Aí eu falei pra ela, eu não tenho pra onde ir por enquanto. Que eu vou lá pro São Cristóvão. Ela falou, se você quiser ir lá pra casa por enquanto, você pode ir. Depois você resolve o que você faz da sua vida. Eu falei, beleza. Foi o que eu ia fazer. Eu ia lá pegar minhas coisas e ia lá pra casa da Dani e depois ia resolver. Mas depois, como tava ficando muito tarde, eu falei, eu não vou ir lá pra casa da incomodar. Aí eu ia pro abrigo. Foi onde que o Vilmar falou que eu podia ficar lá na casa, dormir lá até aquele dia, no outro dia eu fui embora. E essa Dani, ela tem outro nome, outro apelido? Dani, esse é o nome dela, né? Tipo, mas é Daniel, né? É Dani por causa que... Entendi. Aí quando o senhor falou lá na delegacia inicialmente, essa pessoa seria Bela e não Dani. Não, na verdade eu tive um relacionamento com a Branca, não foi? Branca, exatamente. Foi uma outra também, que era amiga nossa lá, sim, mas eu tive umas relações... Então, mas o senhor disse que ia pra casa dela? Tipo assim, é que a Branca, e agora na verdade, é a Dani. Eu ia lá, às vezes, na casa dela também, tipo, que eu tava, na verdade, tava querendo só sartar dali, tá ligado? O senhor falou, né, a sua versão é que o senhor terminou porque estaria gostando de outra pessoa e queria viver com outra pessoa. Sim. E que essa pessoa, a primeira vez que o senhor falou, seria a Branca. Depois, em juízo, e agora hoje, essa pessoa é a Dani. Então, isso que eu quero entender. Se o senhor quer sustentar a sua versão, explique. Pode ser que eu tenha dito assim na hora, mas... Uma pessoa que você amava, que estava abandonando uma outra para morar com ela, o senhor confundiu? Tipo assim, é que quando eu fui lá pra delegacia dar o depoimento, eu já vim lá do hospital.
Tava meio grog, não sei, não me recordo. Entendi. Se falei assim, não me recordo. Tá. A Leila não terminou com você? Não, Você não tentou voltar com ela? não. Não mandou carta pra ela? Não, se tivesse a carta, eu até escrevo uma carta com a minha letra e comparo as letras. Uhum. Porque eu não escrevi carta nenhuma. A caixa de bombom eu comprei para o Luan Miguel. Tá. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo a imagem ali? Eu tô vendo, senhor. Essa carta foi encontrada lá no quarto, na casa, no Sim. cômodo da Leila. Sim. No dia que ela foi encontrada morta. Sim. E aí, essa carta diz: de todas as coisas que amei, você foi a mais importante, que me fez ver o mundo de uma maneira linda que eu nunca havia visto antes. E me traz uma força para continuar lutando pelo seu amor, mesmo que tudo esteja dando. Aí eu não consegui ler essa parte. Eu sempre estarei ao seu lado, independente do que acontecer. Lutarei por nós. E aí, embaixo, no outro lado da carta, de Miguel para Leila. Teria sido entregue junto com o bombom numa tentativa de reatar do senhor com ela. Sim, igual eu disse, as letras tá ali. Se quiser comparar as letras, O senhor não teve acesso a essa carta em nenhum momento? Não, eu falei, a caixa de bombom sim, eu comprei para o Miguel, Tá, mas carta não... E quando foi questionado anteriormente sobre essa carta? Eu falei, se tá escrito aí, tem vídeo, pode ver. Falei a mesma coisa, é comparar minha letra com essa letra dessa carta. Eu escrevo aqui, ó, do mesmo jeito que tá escrito ali, eu faço. Não sei se tem como puxar, é memorando meu aí também, que já mandei lá no presídio, tem memorando meu escrito com letras minhas. Se quiserem comparar também, tipo, sim, da caixa de bombom eu comprei sim, mas carta, eu tava indo lá pra mim embora, como que eu ia relatar se eu queria... Embora pra onde mesmo? Quem que é agora mesmo? Pra onde você ia mesmo? Eu ia lá pro São Cristóvão, que eu ia... Então, morar com quem mesmo? Eu ia lá com a Dani, que eu ia... Não era com o senhorzinho? O senhor acabou de falar Sim, aqui, não mas tem 5 minutos que ia ajudar um senhor. Igual eu disse, eu ia lá para São Cristóvão, para casa do senhor. Mas por enquanto eu ia ficar lá até resolver as coisas da casa, da enchente, e eu ia ficar lá na casa da Dani. E não é mais a Branca? Como o senhor falou na delegacia. Eu tive só algumas relações com ela também. E na época lá, foi ela a pessoa que você estava apaixonado que ia morar com ela, na delegacia? Olha isso, eu não me recordo. Entendi. Outra coisa que o senhor falou também que me chamou a atenção, né, a sua versão, o senhor disse que houve uma fatalidade, Sim. Né, que não controlou a sua força e asfixiou. Sim. E quando o senhor viu que ela estava morta, o senhor pensou, acabei com a minha vida.
E a vida dela? Então, Você não pensou? eu disse, foi umas vias dos fatos que acabou com a fatalidade. Igual eu vi ela morta ali, logicamente que eu pensei na vida dela ali também. Poxa, eu acabei com a dela e com a minha. Porque eu nunca fiz isso na minha vida. Nunca pensei em matar alguém. Sem querer, né? Foi uma fatalidade. O que é uma fatalidade pro senhor? Uma fatalidade é uma coisa que uma pessoa faz sem pensar que acaba no que aconteceu agora. Uhum. O senhor sentou em cima dela e asfixiou ela sem pensar. Foi que ela me deu uma facada no peito. Aí, poxa, na hora ali, imagina você levar uma facada no peito. Como que você vai reagir pra sua defesa? Uhum. Eu empurrei, sentei e pedi pra chamar a mãe e o irmão dela ainda, pra acalmar ela, pra segurar pra eu ir embora. O senhor gritou alguma coisa? Foi, eu só Gritou? falei... Ou pediu pro eu só falei pro Miguel, vai lá chamar, falando alto, pra ver se alguém escutava. O Vilmar tava dopado de remédio. A dona Eliane tava cansada. Não acordou, mas... Como é que o senhor sabe que o Vilmar tava dopado de remédio? Porque ele tomou. Ele tomava toma remédio? remédio? É. Quantas vezes eu vi quando eu tava lá no quartinho de baixo, ele guardava uma caixa de remédio lá. Uhum. Só o Vilmar tinha problemas pra dormir? Eu via só ele. A Leila? A Leila nunca vi tomar remédio. Ela fumava maconha. Uhum. Você disse também que o Miguel, o Luan, tava dormindo na hora. Tava. Então ninguém presenciou. Tipo assim, na hora ele tava dormindo na hora que começou, mas depois que eu fui, eu chamei ele acordou. Aí foi onde que eu pedi pra ele ir lá, ele não conseguia abrir a porta pra chamar. É isso que E foi na onde que eu notei. Ele tava dormindo e o senhor pediu pra ele chamar. É, que eu acordei, né? Que era perto a cama ali do sofá, né? Uhum. E aí ele relata a mesma coisa que o senhor tava em cima dela, sim, esganando ela até ela morrer. E depois, o que aconteceu? Como é que o senhor saiu? O que você falou pra criança? Na verdade, eu só peguei minha bolsa, que era a bolsa que eu tinha ali. Peguei minhas coisas ali. Na verdade, nem peguei tudo, minhas coisas. Só o que tinha dentro da bolsa mesmo ali, que eu trabalhava, né? Que eram as 2 peças de roupa que eu sempre trocava, assim. Alguns... Acho que só isso, só. Peguei, entrei no carro E a chave tava onde do carro? Oi? A chave do carro tava onde? A chave sempre ficava assim no balcão, assim, tipo... Era um balcão de mercadinho, assim, né? Aí ficava pendurada num negócio assim que é pra pôr. Sempre ficava ali. Quanto tempo que o senhor ficou apertando ela ali? Mais ou menos? Olha, contar, eu falei pro Miguel chamar ele voltar ali uns 40 segundos no máximo, eu acho. O senhor notou algo no rosto dela, na boca dela? Foi na onde que ela tava se batendo. Aí foi na onde que ela parou de se bater. Foi na onde que eu olhei daí, né? Aí eu vi que ela tava, tipo, com o olho virado, assim. Foi na onde que eu saí, né? Eu parei, né? Na hora, né? Foi na onde que eu parei, na hora ali. Foi na onde que eu ouvi a pulsação dela. Não vi, eu pus assim a mão, assim, tipo, no nariz, não vi a respiração. Foi onde que eu comecei a fazer a massagem cardíaca e a respiração boca a boca, né? Uhum. Fiquei por umas meia hora ainda, assim, tentando, assim, pra voltar ela, assim. Aí foi na onde que eu vi que ela não voltava mais, que ela começou a roxear muito, sabe? Tipo, o rosto, assim, começou a roxear. Foi na onde que eu se desesperei, daí, tipo, de lá, nem pensei mais em nada, assim. E isso era que horas, mais ou menos?
Ai, eram umas meia-noite, eu acho. E aí, depois disso, pegou o carro, fez o quê? Aí eu peguei o carro, aí eu tinha R$ 180 na mão, que era do trabalho que eu fiz naquele dia. Aí o carro tava com pouca gasolina, pus R$ 100 de gasolina no posto Piedade ali e segui pro Paraná ali, pra casa da minha avó. E Onde que era a casa da sua avó? Em Santo Antônio da Platina. Não era da sua mãe? Mas a minha avó é minha mãe, cara, que eu considero que eu não fui criado pela minha mãe. Entendi. Eu chamo minha avó de mãe, Entendi. a dona Márcia. E quem mora em Blumenau? É a minha mãe Lidiane, Entendi. que é a minha mãe biológica, né? Uhum. Então o senhor ia pra casa da sua avó em Santo Antônio da Platina. Sim, Saindo daqui de Canoinhas. sim, E daí foi pra Porto União, sim. pro outro lado. Na verdade, até às vezes assim, às vezes lá no presídio os caras até tiram sarro de mim, né? Em vez de ter ido ali por São Mateus, de por Porto União, você ia fazer uma voltona pra lá, sabe? Aí eu falei, mas na hora o cara nem pensa, eu nem pensei em nada na hora, eu só fui. Tava com a mente tão aturbilhada assim, com aquilo pressionando tanto assim, 2 dias sem dormir já. Tipo, chegou lá, me deu uma convulsão na hora, foi na hora que eu bati o carro. E a sua avó, sua mãe de criação, não tinha te mandado mensagem? Não, antes? Não, só tava conversando com a minha mãe em Blumenau lá, que ela até me ajudou ainda com o dinheiro ainda que eu tinha acabado de sair, né? Uhum. Então o senhor, quando foi ouvido na delegacia, o senhor disse, mentiu quando disse que estava indo para lá para visitar a sua avó, porque ela teria te contatado, pedindo para ir lá visitar, que então por isso que o senhor foi para lá e não porque estava fugindo? Não me recordo disso. Não. Porque com a minha avó eu tava conversando bem pouco com ela. Tava conversando mais com a minha mãe em Blumenau. Se eu falei em visitar, na mensagem ali, vai visitar a pessoa, não tem que... Tá. Aí o senhor acabou se acidentando, Sim. né, destruiu o carro. Eu não vi, eu tava... Foi pro hospital. Eu acordei depois de 2 dias, eu acho. E aí o senhor foi preso, tinha um mandado de prisão. Sim. O senhor foi submetido para audiência de custódia, aquela audiência de apresentação para o juiz para verificar a sua situação no momento da prisão? Na verdade, me levaram para a delegacia para dar o depoimento. E aí na sequência? Aí foram e... Tava tão grogue de remédios. Foi no médico para fazer uma perícia? Acho que fui também no corpo de delito. Entendi. Tava tão aéreo, acabaram de sair do hospital, grogue de remédio na veia, que tanta coisa passando na mente. Que o senhor diz que, inclusive já na custódia, depois nas outras oportunidades, que a vítima, inclusive hoje aqui, que a Leila teria ido em sua direção com uma faca, furado sua camiseta e te causado uma lesão aqui. Sim. Aqui nessa região lado direito? Aqui, ó. Tá, aqui, né? Do lado direito do peito, assim, um pouco pra cima. Assim. E depois ainda teve o acidente. Sim. Né? Aí o senhor foi para essa custódia e antes de ir para a custódia, o senhor foi para perícia, passou para um médico para ir para perícia. E aí, esse laudo ali da custódia tá no evento 21 dos autos, laudo 1, folhas 13 e 4, ele faz um relato, né, do seu estado de saúde ali. Então o médico diz que o senhor apresenta escoriação de 1,6 centímetros e outra de 1,9 na região cervical lateral esquerda, escoriação de 5 centímetros na região temporal esquerda e na hélice da orelha esquerda com crostas hemáticas. 2 curativos compatíveis com acesso venoso periférico na fossa cubital esquerda e na face anterior do antebraço esquerdo, provavelmente lá do hospital. Escoriações superficiais e discretas na face anterior do antebraço esquerdo
Aí vou pular aqui, depois eu volto. Escoriação de 2 milímetros na face anterior do joelho esquerdo e na face anterior do terço inferior da perna esquerda. E aí aqui na região tórax, dorso, abdômen, sem lesões. Tem diversas lesões e a lesão que o senhor aponta que sofreu dela 2 dias antes não consta aqui nesse laudo. Tem alguma explicação? Eu não sei. Eu tenho a cicatriz. Que eu fui até pro presídio, tava com ela, aberta. Uhum. Da minha parte, eu estou satisfeito, excelência. Obrigado, Miguel. De nada. Quero saber do senhor, como que o senhor veio cair em Santa Catarina? O que fez, trouxe o senhor para cá? Foi em 2014, a minha mãe biológica, a Lidiane, veio pra cá morar em Bela Vista. Aí eu vim que nós estávamos morando em Goiás. Nós morávamos em Tumbiara, Goiás. Aí ela conheceu o Vanderlei aqui, aí minha avó de criação, né, minha mãe, a Márcia, tava com medo, que é mãe dela, né, tava com medo que ela viesse, porque ela conheceu o Vanderlei pelo Facebook. Aí ela falou assim, como eu sempre fui grandão assim, ela falou assim, vai Miguel, com a Lidiane, porque a gente não conhece o Vanderlei. Se caso ele tentar com os meus 2 irmãozinhos, que é o Luiz Henrique e o Brian, você faz alguma coisa lá para impedir. Aí foi onde que eu vim pra cá, em 2014. E agora, em 2020, que eu vim pra cá, eu tava preso em São Paulo. Aí eu saí de portaria lá em São Paulo e não voltei. Tô morando aqui, tava minha avó, tava o marido da minha avó, o Neraldo, tava meus irmãos, tudo pra cá, que eles veio pra cá. Puxou cadeia em São Paulo? Puxei. Puxou no quê? Puxei por 5.5 e assalto. Quando você veio pra cá, veio com autorização ou veio fugido? Na verdade, foi caso que eu tava na ala do seguro lá também, por causa que eu tava decretado pelo PCC. Por causa que eu tava decretado de morte por eles. Aí, como eu tava num presídio de semiaberto lá em Mongaguá, aí quando voltasse, voltava todo mundo junto. E tava decretado lá por quê? Foi coisa que aconteceu lá, né? Caso que eu falei que sou bissexual, eu tive relações lá, eles foram e eu acabei agredindo um PCC lá também. Aí o senhor veio pra Santa Catarina, caiu em Santa Catarina também? Fui preso aqui. Caiu por quê? Por tráfico. E traficava em Canoinhas? Sim, no bairro Piedade. No bairro Piedade. Sim. Quando foi preso, tava no seguro por causa de facção? Não, eu tava no convívio aqui. Por causa que o PGC é rival do PCC, né? Aí os caras me acolheram aqui. O PGC te acolheu? Sim. Fazia quanto tempo tinha saído da cadeia? Quando eu fui... Foi preso de volta? 2 meses. 2 meses. Eu saí dia 22 de dezembro e caí dia 22 de janeiro. 2 meses. Não, de fevereiro. A dona Iliane dava de comer você na casa dela? Sim. Dava teto pra você? Sim. Você usava as roupas do Vilmar? Não. Não, porque eu tinha as minhas. Eu já fui com a geladeira, cheguei sem nada, mas eu fui com o meu sofá, com a geladeira que eu tinha. Que a minha mãe deixou algumas coisas quando ela foi lá para Santo Antônio da Platina, ela deixou as minhas coisas, porque quando eu vim lá de São Paulo, eu aluguei uma casa onde eu tava morando sozinho, então eu tinha minhas coisas também. Esse teu problema físico aí. Quando você cometeu o crime, você tava com problema, não podia andar? Na verdade, isso foi como que eu posso dizer? Eu fingi
Não tenho o que dizer, uma palavra exata para isso. Psicopata o nome. Esse é o que o senhor Doutor diz. Charles, vou pedir para o senhor maneirar um pouco no seu tom, tudo bem? Tô ouvindo, doutor Charles? Sim. Então tá bom. Quanto que o senhor ganhava vendendo bala? Eu tirava uns R$ 200 por dia, porque na verdade as pessoas mais me ajudavam assim, tipo, compravam um house ali e me dava 5 e falava, não, o resto pode vender para outro. Tipo, Por causa da tua deficiência? por causa que eu tava de cadeira de roda. Você usou essa deficiência para sair do presídio? Sim, Você usou essa deficiência para conseguir abrigo com a família da Leila? na verdade eu paguei o aluguel. Paguei R$ 400, que minha mãe me deu ainda, Lidiane. E ainda quando eu fui pro São Cristóvão, ainda o Vilmar me devolveu R$ 200. Caso que eu não fiquei o período todo, vamos se dizer, né? 400. É, Vamos falar de dinâmica. sim. Como que começou a briga dentro da casa? Foi por causa que eu falei. Eu quero saber como que foi. Que começou, quem empurrou quem deu soco em Foi quem. assim, eu falei, né? Tava fumando maconha e até a hora eu falei pra ela que eu tava indo embora, até essa parte do bem. Foi onde que eu falei pra ela que eu tava relacionando com outra pessoa e foi onde que ela perguntou quem, eu falei que era a Dani. Aí eu falei que ela perguntou quem é essa Dani, eu falei a trans. Aí foi onde que ela ficou brava, se enlouqueceu lá e começou a me bater, me agredir, falando que a facção não ia aceitar, que ela ia chamar os irmãos, lá me levar pras ideias, que ela era pequena e a disciplina do morro. Na qual parte da casa era que começou o empurra-empurra? Foi ali na sala, ali mesmo, ali na cama, ali. É um cômodo só? É um cômodo só. Chegaram a derrubar coisas, objetos? Não me recordo. Quando o senhor empurrou ela na cama, quem o senhor diz, Sim. ela ofereceu resistência? Sim. Na hora que ela me deu a facada, eu empurrei ela caiu sentada, foi onde que eu tirei a faca, joguei no chão assim, nem sei onde joguei, e ela veio, eu fui, pulei em cima dela daí. Foi onde que ela, querendo ou não, sou alto, né? Aí foi onde que eu fiquei segurando ela ali. Foi onde que nessa parte que o Miguel acordou. Quando vocês chegaram, a cama estava arrumada ou estava desarrumada? Ela já tava lá, né? Ela subiu depois pra me chamar. Então estava desarrumada? Sim. Quando vocês estavam nessa vias de fato, que o senhor conta, Sim. vocês chegaram a trocar empurrões em cima da cama? Não, foi de pé, na verdade. De pé em cima da cama? Porque eu tava sentado na beira e ela tava sentada encostada na madeira. Aí foi na comecei onde que ela começou a engrossar, eu levantei. E ela foi e levantou também. Aí foi onde que ela começou a me estapear, começou a me dar soco. E eu só pus a mão pra trás e falei que queria ir embora. Foi onde que ela... Eu tô perguntando pro senhor em cima da cama. Quando o senhor já tava apertando o pescoço dela? Ela tava se batendo assim, tipo... Se batendo. Como eu tava segurando assim... Ela tava, antes de eu apertar o pescoço dela, ela tava, tipo, como que eu tava com as pernas em cima do braço dela, ela tava se batendo. Aí, pra não machucar ela assim, eu segurei ali assim e apertei ali assim pra ela parar de se bater, pra não machucar o ombro dela ali, o braço, caso que minhas pernas estavam em cima dos braços dela. Essa foto ali mostra que ela estava se defendendo? Mostra a cama desarrumada? Desarrumada a cama. Tá desarrumada? Tá. Mas tem uma coisa na foto que não tá. Eu joguei um cobertor em cima dela. E agora me explica, cadê o cobertor? O senhor tem que falar, o senhor que matou ela? Aí o senhor matou ela. E a criança? Não se preocupou que a criança estava lá? Eu não pensei em nada. Só pensou no senhor, né? Não tem mais perguntas, excelência. Pela defesa. Miguel.
Você toma remédio? Sim, Desde quando? desde criança, porque eu era bem imperativo, tinha imperatividade. Você sabe dizer qual remédio você toma hoje? Antes eu tava tomando o carbamazepina. Aí depois, agora no presídio, eu fui me consultar e trocaram para o Depaquene. E quando eu fui na psiquiatra lá, ela receitou agora o citalopram, mas antes eu tomava, era o Levozine e o diazepam. E você sabe dizer para que são esses remédios? O Depaquene que eu tô tomando agora é para convulsão. E o citalopram é para me acalmar, caso que eu sou imperativo, um calmante, na verdade. Aí antes eu tomava o Levozine, que era para dormir, e o diazepam também era tipo, para acalmar também, assim, para dormir também. Tá. Antes. E naquela noite do dia 26 para 27 de novembro do ano passado, Sim. você tomava esse remédio para convulsão? Tomava. Se eu não tomar, eu tenho convulsão. E naquela noite você tomou o remédio? Não lembro. Quando você saiu com o carro, né? Sim, Teve o acidente. sim, Teve o acidente porque você teve convulsão? sim. Essas convulsões você tinha desde criança. Sim, desde novo. Você falou ali que você fingiu quando disse que era cadeirante, né? Sim. Mas você teve algum tipo de fraqueza nas pernas em algum momento da tua vida? Que você andasse e sentisse fraqueza nas pernas? Só meu pé que falhava, assim, tipo, por causa que ele é trincado, mas Teu pé é trincado? é, Por quê? por causa que eu tava correndo atrás de pipa, eu tava de tênis e virei, né? Aí, tipo, trincou o pé. Quando você teve essa discussão com a Leila lá, naquela noite, que ela veio contra você com uma faca, Sim. no momento que ela veio em direção a você com a faca, você, na tua mente, você conseguiu prever que teria que agredi-la? Ou foi de momento que veio? De momento, por causa que ela veio com a mão pra trás ali, se eu soubesse que ela tava com a faca, logicamente que eu tinha evitado ali antes sem correr essa fatalidade. Eu tinha evitado. Se eu soubesse, tipo, ali, nós tava ali e... Não sei, tipo... Sobre a tua vida pessoal, Miguel, Sim. você foi criado pela tua avó, mais pela avó do que a mãe? Sim, desde 6 meses de idade eu fui criado pela minha avó. Eu e o meu irmão e a minha irmã Isabelle e meu irmão Gabriel. Tá. A sua mãe, ela costumava deixar vocês sozinhos em casa? Sim, Quando crianças? sim, foi por causa disso que a minha avó pegou a nossa guarda, por causa que minha mãe era de festa também. Aí deixou eu dormindo e o Gabriel dormindo na época, era só eu e o Gabriel. O Gabriel tinha 3 anos e eu tinha 6 meses. Aí foi que ela deixou nós lá na casa dormindo lá e foi pra festa. Foi onde que a vizinha foi, chamou a polícia e o conselho tutelar veio. Foi na onde que o conselho tutelar foi na casa da minha avó e falou assim pra minha avó: ó, dona Márcia, se a senhora não cuidar do Miguel e do Gabriel, eles vão pra casa de adoção, eles vão viver separados. O Miguel é fácil, ele é 6 meses, bebê, ele vai ser é adotado rápido. O Gabriel também é criança. Aí pra minha avó, pra não ver nós ser criado separado ali da família até então, pegou a gente pra criar. Tá, e como que foi a criação da tua avó? Tipo assim, com o meu irmão foi bem... Ele era o favorito, eu era o excluído. Aí eu apanhava, jogava as coisas na minha cara. Tipo, qualquer pessoa que chegava lá em casa, depois quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu lembro que chegava pessoa assim, que eu e meu irmão, a gente sempre foi meio parecido. A gente foi loiro, é loiro, né?
Aí as pessoas, nossa, mas que criança bonita e tal. Aí a minha avó falava, se você quiser levar o Miguel, você pode levar, o Gabriel não, sabe? Aí eu vi aquilo e, tipo, me sentia rejeitado, assim, né? Você apanhava da sua avó, que você já falou, né? Sim, apanhava. Mas e tinha mais alguém da família que batia em você? Sim, os maridos da minha avó. O Neraldo até então me bateu muito. Tá. Com quantos anos que você começou a ficar mais na rua por conta disso? Desde com 5 anos de idade eu fugi de casa por causa disso. Sim. E fale um pouco sobre um emprego que você teria procurado lá em São Paulo, num cabeleireiro. Não, foi em Santo Antônio da Platina. Eu tinha 10 anos de idade. Foi lá com o Sebastião de la France. Foi assim, eu ficava mais na rua, né? Por causa que eu gostava de ficar em casa. Aí ficava na rua, aí eu fui, passei nesse cabeleireiro, meu cabelo era bem enrolado, grande. Ele me chamou pra cortar meu cabelo e tal, eu falei, não, beleza. Aí foi sempre que eu trabalhei assim, pequeno, pra ganhar um dinheiro, pra comprar pipa, pra comprar doce, assim, as coisas. Foi onde que ele falou pra mim, se eu quisesse trabalhar lá no salão dele, ele me ensinava a cortar o cabelo e pra mim ficar varrendo os cabelos, assim, sabe? Uhum. Aí eu falei, beleza, e comecei a trabalhar lá, que eu ia pra escola de manhã e trabalhava lá à tarde. Até um certo dia lá, ele tinha ninguém no salão, tava só eu e ele lá, e ele começou a me mostrar umas revistas lá. E foi onde que ele começou a me mostrar essa revista, ele começou, tipo, meio que me apalpar, assim, sabe, nas minhas partinhas, tipo. Sim. Tá. E além desse fato, teve alguém da família que fez algo parecido com você quando você era criança? Meu tio, o Erickson. Certo. E por quanto tempo, mais ou menos, ele fez? Foi um período, eu era bem criança, na verdade, eu tinha uns 6, 7 anos. Aí foi por um período pouco, assim, tipo, não foi, tipo, aí a família descobriu, né? Aí cortou. Daí ele parou. Parou. Aí eu fui morar lá em Sorocaba com a Débora, até então na época, né? Então, tá bom. Quando o seu tio praticou esses atos, quantos anos você tinha mesmo? Mais ou menos? 6 para 7 anos, assim. Uhum. Tá bom. Eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Obrigado. Alguma jurada quer fazer alguma pergunta? Miguel, uma das juradas tem algumas perguntas, daí o senhor mencionou que o senhor tem convulsões. Sim. Sabe dizer o nome da doença que te gera as convulsões? Um apagão, na verdade, assim, tremei até esses dias, não sei que dia que foi. Isso foi na segunda ou na terça, me deu até lá no presídio até. Tens um apagão, então. E começou a se tremer, eu com isso como convulsão. Tens o diagnóstico disso, algum laudo? Sim, tem. Tomo até o remédio por isso. É pago lá no presídio contínuo pra mim. Aí o laudo foi assinado por qual médico? Aqui, quando eu fui pelo De Jong. Por quem? Por De Jong, um médico. É o neurologista. Isso é o nome do médico? De Jong. Tá. De Jong. Isso. Tá. No dia do fato, o senhor estava drogado? Eu tinha ido pra festa, né? Tinha fumado umas balas, tinha fumado umas maconha, que eu não bebo bebida alcoólica, né? Entendi. Aí, tipo, tava bem alterado, tinha cheirado umas cocaína, assim. Então, maconha, cocaína, bala, mais alguma coisa? Não, assim, que na festa que eu... Bala é o quê? Bala é êxtase. Tá. O senhor mencionou que a criança estava dormindo. Sim. Quem que manteve a televisão ligada? Já tava, né? Tipo, não foi nem mexida. A televisão estava ligada e continuou ligada. Ficou. Com relação ao carro, que o senhor falou que era teu, o carro é quitado, é financiado? Qual a situação dele? Tipo assim, eu acho que é quitado, ele tava no nome dela, né? Aí eu falei que... Foi até então, eu falei que ia comprar, né? Aí eu falei que eu ia comprar um carro lá no Classe A, né?
aqui na revenda. Aí foi onde que nós conversou e ela falou que não precisava, que o mercadinho dela tava ruim, que ela precisava juntar um dinheiro para repor as mercadorias lá. Então, o senhor acha que o carro é quitado? Sim. E quando o senhor saiu ali do local, o senhor falou que ia para Santo Antônio, daí o senhor levou algum dinheiro contigo? Meu dinheiro que eu tinha trabalhado no domingo ali. Quanto? R$180. Tá bom, muito obrigado. Algum outro questionamento? Interrogatório encerrado, daí pode voltar ali. Obrigado. Tá bom, obrigado. O Tribunal do Júri condenou Miguel Arcanjo Fiel Braga a 36 anos de prisão em regime fechado. O júri entendeu que houve um homicídio qualificado, cometido por motivo fútil, com asfixia, traição, impossibilidade de defesa e qualificadora de feminicídio. Ele não poderá recorrer em liberdade. A justiça entendeu que ele agiu com extrema crueldade e, por isso, também deverá pagar uma indenização de R$100 mil à família da vítima. A pena começa a ser cumprida imediatamente. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!